Pronto, vamos lá. Tá, eu tinha, primeiro uma dúvida mais fácil, assim, sobre a segunda questão, né? Eu queria saber se eu posso usar, tipo, qualquer coisa pra melhorar essa, se tem alguma restrição. Porque você só fala, tipo, certas ações devem ser executadas sobre o banco pra melhorar o plano, Uhum. né? Então eu posso fazer o que eu Isso. quiser, basicamente? Pode. Certo. Pensando sempre que vai ter a garantia que vai melhorar a performance. Isso, Aí isso. você tem, aí você tem que mostrar um novo plano e dizer porque realmente está melhorando a performance. Mas é Uhum, qualquer ação. certo. Aí, tá. Aí a primeira questão, eu realmente não entendi. O que é pra fazer? Tipo, porque eu vi que tem uma Primeira questão, fórmula vamos e lá. tal. Uhum. Tem uma Tá. fórmula e tal, só que eu não sei Vamos como lá, calculo. deixa eu. Vocês já fizeram cana? Já. Era isso que eu tava com dúvida, se era tipo complexidade computacional, ou se era. Isso. Só hum, que a complexidade aqui não é tempo, né? A quantidade de acesso a disco. Porque lembre-se que eu falei que a métrica que a gente utiliza para medir a complexidade desses algoritmos de junção, né? De seleção também, é acesso a disco, tá certo? Deixa eu compartilhar minha tela, que aí eu vou mostrar a questão para vocês. Então, um instante. Tá aparecendo a questão? assim. Pronto, beleza. Então, é o seguinte, ó, o algoritmo que a gente viu nas aulas, né, que eu gravei para você, é o Block Nest Loop Join, tá certo? Só que o Block Nest Loop Join, ele não se preocupa com quantas páginas que ele pode guardar lá na área de buffer. Se você prestar atenção nesse algoritmo aqui, porque a primeira coisa que é importante é entender o que é que o algoritmo está fazendo, tá certo? Então veja que aqui primeiro ele está acumulando uma certa quantidade de páginas em buffer, tá certo? Quando ele está falando quando ele vai ler uma página, né? P significa o quê? Que essa página está sendo lida e colocando no buffer, sendo colocado no buffer. Então ele está lendo aqui, tá certo? E colocando página na área de buffer. E depois é que ele vai executar a variante do bloco Nest Loop Join, tá certo? Então, o que vocês têm que fazer é entender esse algoritmo, tá certo? E depois fazer a estimativa de custo de quantas páginas estão sendo acessadas em disco. Você pode só repetir a primeira parte do algoritmo? Essa aqui, só É, dizer, essa. deixa eu autorizar alguém a entrar. Beleza. Ó. Então aqui, eu tenho um laço aqui, ó, tá certo? Que ele vai fazer o quê? Ó, ele vai ler aqui ler página de P de S. Então ele vai ler a primeira página de S. Concorda comigo? Sim. Pronto. Quando ele lê a primeira página, ele entra nesse laço, tá certo? Onde ele tem um contador, né? Aqui, ó. Esse I, ele é um contador, tá certo? E ele tem que ser menor ou igual a um valor K, que é um parâmetro, né? Que o algoritmo trabalha, tá certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo páginas de S até que o I fique igual a K. Fique maior do que K. Que é a condição de parada dele é o I estar maior do que K. Então, enquanto o I for menor ou igual a K, ele está lendo páginas e está jogando onde? Na área de buffer. Ficou claro? Sim, sim. E aí, em- embaixo ele não faz. Ele faz basicamente o que o bloco neste. Como é o nome, meu Deus? Bloco. Bloco Nest Loop Join faz. Isso é, né? Isso, Que é pra isso. cada. Certo.
Para cada página de R, ler tudo de... Tá, Tá certo? tá certo. E aí esse custo vai ser olhando para esse algoritmo e... Isso. O Block Nest Loop Join, o custo dele é o quê? É PS, né? Mais PR vezes PS. Tá certo? Considerando que PS é a menor tabela. A tabela com menos páginas. Menor no sentido de ter menor página. Menor quantidade de páginas. Tá certo? Então, se é uma variante do bloco Nest Loop Join, é a partir dessa complexidade que você vai calcular a complexidade dessa variante. Era aí que eu tava meio confusa, tipo, na hora você tinha que substituir realmente por números reais, mas é tipo, no pior caso, Não, alguma coisa não. assim, né? Exatamente. No pior caso, o que é que Exatamente. ele vai fazer? Tá certo. Exatamente. Exatamente. Tá. Mais dúvidas? A terceira eu não cheguei a olhar direitinho ainda, porque eu tava presa nessas outras aí. Professor, Oi? eu tenho na 2 também, eu só queria saber, tipo, quantos por cento, assim, de melhoria é esperado na consulta? A 2, você está falando do algoritmo agora, não é isso que eu falei? Não, não. A questão 2 é que a gente tem que mexer no Ah, banco tá. para... Desculpa. Não. O que eu quero é. Porque assim, eu não quero que vocês encontrem sempre a melhor alternativa. Tá certo? Eu quero que vocês encontrem uma alternativa que vocês conseguem justificar que o plano vai ser mais eficiente do que isso aqui. Ok. Em quantos por cento não interessa. Interessa que vocês conseguiram o objetivo, que é tornar a nova versão da consulta mais eficiente, ou seja, o tempo de resposta dela é menor. Ok. Se eu conseguisse remover Tá esses certo? sorts, por exemplo, né? Bom, faz parte da questão. Sim. Professor, sobre essa questão ainda aí, por exemplo, é que eu tava começando a prestar atenção no custo, né? Tipo, que cada operação tinha e tal. Hum. E aí eu tava me guiando por isso, na verdade, tipo. E também que acabou aparecendo umas coisas aqui que eu não entendi muito bem, tipo paralelismo e. Ah, vocês têm que desligar isso. Como. Deixa- Ah, lá no SQL Server, peraí. certo. Vamos Parece aqui. muito paralelismo. É, sabe o que é esse paralelismo? Ele vai Não. fazer um table scan lendo a tabela por porções diferentes. Então, fisicamente, quando ele. Deixa eu voltar aqui a esse plano aqui, ó. Nesse table scan aqui, se não tiver Uhum. paralelismo, significa o quê? Que ele vai ler a tabela do início ao fim, Certo. com um único processo, tá certo? Quando ele faz o paralelismo, ele quebra esse processo de leitura de table scan em vários processos, e cada processo vai ficar responsável por ler uma parte da tabela. E aí ele consegue reduzir o tempo de leitura da tabela, porque são vários processos lendo a tabela, consumindo a tabela ao mesmo tempo. Então, Certo. é essa a ideia do paralelismo. Vamos lá. Eu tenho que só, porque eu até deixei essas dicas em algum canto aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está até certo. Ah, não, não está aqui não. Deixa eu ver. Vou procurar aqui rapidinho.
Pronto, achei aqui. Vocês estão vendo? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, esse texto, tá certo? No chat aqui da aula. Pronto. Vocês estão conseguindo ver aí no chat? Sim. Pronto. Bem observado, Laura. Realmente, para essa questão ficar mais fácil de ser resolvida, vocês têm que desligar o paralelismo lá do SQL Server. Tá certo? Mais Aí, alguma dúvida? só sobre. Isso. Aí tá passando a moto e pronto. Como é, meu Deus? Sim, sobre o custo. Tipo, se eu tiver. Digamos que eu tenha um index seek, sei lá, com custo 70% e um index scan com custo. Uma situação absurda, um custo 1%. Nessa situação, o index scan, ele é melhor do que o index seek? Porque é o seguinte, quando ele mostra o percentual, ele significa o seguinte, para aquele plano que ele está apresentando, o index scan está com custo de 1% do custo total do plano. Sim. Ele, de forma indireta, ele está dizendo que o index seek está sendo, dentro daquele plano, mais barato, né? Está consumindo menos recursos do que o index seek que você falou, que você mencionou. Tá certo? Então, assim, quando ele mostra aqueles percentuais, você não pode dizer que é 70% mais eficiente. Não, é porque é um percentual em relação ao custo total do plano. Se o plano mudar, essas duas operações vão ter percentuais diferentes. Certo. Tá certo? Ó, com relação a essa segunda questão aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma operação aqui de table scan. Qual seria uma operação? Vamos olhar aqui para a consulta. Ó, a consulta aqui, ela tem uma operação de seleção, não tem? Tem. Pronto. Então, se ao invés de eu fazer esse table scan, eu conseguisse que fosse feito, por exemplo, um index seek, ela se tornaria mais eficiente. Naturalmente, isso vocês não vão conseguir fazer, porque esse atributo é de line item, né? Eu estou mostrando aqui a tabela parte. Entendeu? Mas se tivesse uma condição de seleção sobre um atributo de parte, eu criasse um índice, e ao invés de fazer table scan, ele fizesse um index seek, esse plano já seria mais eficiente. Porque isso já é uma garantia, entendeu? Lá quando a gente mostra as estimativas de custo, eu estou mostrando que um index seek é mais barato do que um table scan. E se conseguir trocar esse table scan aí, sei lá, digamos, para um index scan com custo baixinho, isso também é legal? Depende. Por quê? Porque o index scan é um table scan só porque... Por que ele faz um index scan? No caso, por exemplo, aqui na tabela parte super, ele está fazendo um index scan, não é isso? Vocês estão observando aqui? Pronto. Por que ele está fazendo esse index scan? Porque, com certeza, estava definido um índice primário, tá certo? Para essa tabela parte. Quando eu crio um índice primário no SQL Server, a tabela fisicamente ela fica com a estrutura de uma árvore B+. No Oracle, eu posso dizer se eu quero que a tabela, quando eu crio um índice primário, fica com a estrutura de uma árvore B+, ou fica como um arquivo RIP. Só que é mais vantajoso a tabela estar como a árvore B+, é mais eficiente, tá certo? E o Postgres não tem isso, por quê? Porque ele não implementa índice primário, ele só implementa índice secundário. Então, também é uma desvantagem do Post com relação ao Oracle e o SQL Server é que só tem índice secundário. É porque, da forma que eu tava tentando fazer, tipo, só tava meio que piorando as coisas. Tipo, sei lá, o index seek aumentou o custo do que já tinha, e aí ele botou um index scan
com custo alto também, e aí eu dei um jeito de tipo, deixar com um custo mais baixo, só que tem uns index scan, só que é um custo baixíssimo. É um custo tipo de 7, 1%, então aí eu fiquei tem que meio... ver, Laura, assim, se você conseguir justificar que tá tornando o teu plano mais eficiente, a tua questão tá ok, entendeu? Tá, Se você disser, ó, eu consigo, porque eu tinha um table scan, agora eu tô com index scan, mas aí eu vou diminuir o custo em função disso, disso, disso. certo. Tá bom? Beleza. Essa primeira aqui ainda tá um pouquinho complicada, aí depois mandar umas coisinhas no e-mail. Mas é porque eu tenho um problema com complexidade, então. Mas Mas vai fique dar certo. tranquilo, olha. Se vocês entenderam nas aulas lá, os algoritmos que eu mostrei para vocês, é a mesma coisa que vocês vão fazer aqui. Vocês vão identificar quanto. Seguinte, eu tenho uma junção de duas tabelas. Tá certo? Então, o pior caso da junção, que é o algoritmo mais custoso, é o Nest Loop Join. Que para cada tupla de uma tabela, ele lê a outra tabela, a quantidade de tuplas dessa tabela mais externa no laço. Tá certo? Então, sempre parto desse pressuposto. Para eu calcular a junção, eu vou ler as duas tabelas. A diferença dos diversos algoritmos é quantas vezes eu leio essas tabelas. Por exemplo, no hash join, eu leio as duas tabelas 3 vezes. Leio no acesso, né? Porque eu tanto leio como eu gravo no hash join, para armazenar as partições. Então, no custo do merge join é 3 vezes PR mais PS. Tá certo? Então, o custo ele vai girar em torno disso, né? De quantas vezes eu estou lendo a tabela R, quantas vezes eu estou lendo a tabela S. O mais eficiente é quem? É o merge join. Que o custo é PR mais PS. Eu leio a tabela R uma única vez e a tabela S uma única vez. Então, fiquem tranquilos com relação a essa complexidade que é fácil vocês identificar. É só identificar que aqui ele acumula uma quantidade de páginas na área de buffer, tá certo? E aqui ele vai consumir essas páginas que estão lá em buffer comparando com as páginas da outra tabela. Se vocês fizerem assim um passo a passo desse algoritmo, vocês vão entender facinho essa questão. Entendam esse K como sendo um número de páginas que é reservado para o algoritmo, para essa variante, tá certo? Que vão ficar no buffer para que esse algoritmo funcione, né? Ele lê K páginas de S, aí depois que consumiu tudo isso, vai ler mais K páginas de S até terminar toda a leitura de S, que é o laço mais externo aqui. Tá certo? Certo. E no negócio do paralelismo aqui no fim, é pra botar o valor dos processadores? Ah, tá certo. Não, peraí, ele tem um... É porque no fim tem para desligar e estar para 1. Como Tá certo, bota aqui. Professor, eu tenho uma dúvida aqui a respeito da matéria, do conteúdo em si. No caso do IndexSeq, né, quando o atributo ele não é chave primária, né, a gente só olha para uma página, certo? Mas o que eu estava confuso é porque dependendo da condição, né, que você passe, por exemplo, alguma coisa maior, tipo, que o atributo A seja maior que 5, por exemplo.
o que eu fiquei pensando é que, por exemplo, se você só pegar uma página, você não vai estar pegando todos os que vão ser maior que 5, entendeu? Aí, nesse caso, ele não usaria o index-seek? Como é que seria isso? O Não. index... A primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte: mesmo que você crie o índice, certo? Não significa que o processador de consulta vai utilizar o índice. Então, para uma consulta que essa consulta você está citando, tá certo? Se retornar, porque se é maior do que 5, ele tem que ler várias páginas. Exato. E aí, se for retornar muitas páginas, ele prefere o quê? Ficar na estrutura de índice, lendo a página lá em disco, né, da tabela, ele prefere na tabela. Tá certo? Agora, só ver se eu entendi o início da tua questão, da tua pergunta. Quando o índice é um índice primário, com um atributo que não tem repetição, é isso? Não, era só essa questão aí de... Porque, assim, pelo que eu entendi, o index-seek, então, ele só funciona para coisas que vão estar só uma página, né? Você só vai puxar uma página. Não necessariamente. Não necessariamente. É isso que eu estou falando. Por exemplo, eu posso ter uma condição de seleção igual. Por exemplo, eu vou criar um índice secundário, tá certo? Isso, entendi. Na tabela empregado, e tem uma repetição de salário. Isso. Então, aparece vários valores 20 mil lá na minha estrutura, e para cada valor desse vai apontar para uma página. Isso. Não, pronto, isso aí para mim está claro. Mas, por exemplo, se o atributo for primário, né? Se você tem uma query, por exemplo, o salário está aqui num range entre 100 e 200, por exemplo. Aí, nesse caso aí, não, você pode acessar mais de uma página, então você não usaria o index-seek, né? A dúvida era mais nesse sentido aí. É porque quem define o index-seek é o processador de consulta, não é a gente. É isso assim que eu não estou entendendo. A gente cria índice, certo. manda, especifica a consulta e vê se ele monta o plano de consulta usando o índice. Então, a gente não tem essa opção. A gente pode até dar dica. A gente pode até dizer o seguinte: a gente tem uma estratégia de hint para ele usar o índice. Mas ninguém recomenda isso. Por quê? Porque o processador de consulta, quando ele define um plano, pode ter certeza que aquele é o plano mais eficiente que ele consegue encontrar, que nenhum DBA vai conseguir montar um plano mais eficiente que aquele. Entendi. Certo. Então, no caso, beleza, quem escolhe é o processador de consultas, mas, então, no caso, o index-seek, no caso de quando o atributo ele é a chave primária, né, ele só vai ser usado mesmo se os resultados couberem em uma única página, né? Não, eu posso, por exemplo, porque é interessante a tua pergunta, porque como o atributo é chave primária, ele não tem repetição. Isso. Se eu botar uma condição de igualdade na seleção, na operação de seleção, na condição de seleção, o que é que acontece? Só vai ter uma página com aquela tupla. Sim. Mas se eu colocar um intervalo, pode ser que esse intervalo seja mais de uma página, por exemplo, 3 páginas, para ele é mais eficiente continuar fazendo o index-seek, entendeu? Do que fazer um table scan. Certo. Pois é, porque do pseudocódigo ficou para mim que ele só olhava para um único nó folha. Aí eu fiquei confuso. Peraí, então. Nos slides, né? Isso. Certo. Vamos ver aqui. Pode ser que meu pseudocódigo esteja errado. Vamos ver. Qual o algoritmo? Esse daí, por exemplo, você busca o nó folha, né? Que você bota na variável ln, certo? E aí, saiu do pronto. Tá legal. Pronto. Aí você itera, né, sobre as tuplas que estão nesse nó folha.
Mas em nenhum momento você tá olhando aí para outro nó folha. Aí que eu fiquei. Como assim? Eu fiquei confuso. Aham. Verdade. Assim, do jeito que está aqui, pode levar a entender que ele só vai olhar para um nó folha, mas ele pode olhar vários nós folhas. Certo. Perfeito. Porque quando a query. Enquanto ele encontrar K no nó folha, tá certo? Ele vai trazer aquele resultado. Tem que acessar a página. Uhum. É porque assim, né? Até nesse cenário que a gente estava conversando aí, se você quer fazer uma query de range, né? Como tá tudo ordenado, você pode olhar para um dos limites, né? E aí você vai iterando, né? Isso aí funcionaria só acessando a página. Mas se o meu range envolver intervalos, né? Que vão ter valores, né? De K do intervalo ocupando 3 páginas, então ele tem que acessar essas 3 páginas. Isso. Professor, Perfeito. nesse caso aí que você está mostrando, ele é o caso da chave primária, né? Então acho que por isso que ele só olha o primeiro. Não, mas é porque se na consulta tiver um. É porque a pergunta do Vinícius é muito boa. Se na cláusula where da minha consulta eu tiver, por exemplo, sei lá, o que, é que você vai ser chave primária? Matrícula do estudante. Matrícula maior do que 10 e matrícula menor do que 500. Entendeu? Não é pela condição de igualdade. Entendeu? Entendi. Porque se eu for. Se eu colocar aqui, ó, na condição de igualdade, a condição da seleção, que está aqui, ó, tá certo? Esse θ fosse igual, aí você teria razão. Mas como eu estou generalizando, tá certo? O θ pode ser qualquer comparador, tá certo? E aí eu posso ter na condição de seleção o meu ZIS aqui também. E aí é como o Vinícius falou, aí eu vou fazer uma correção nesse algoritmo. Certo, professor, entendi. Essa é a Perfeito, vantagem de irmão. ter aluno bom, né? Porque as aulas só fazem melhorar ao longo do tempo. É isso, professor. Identifica esses problemas. Mas é isso. Obrigado, cara. Nada, professor, valeu. Mais dúvidas, pessoal? Ó, a terceira questão, Laura, também é tranquila, viu? É só você. É porque assim, a gente, quando é aluno, a gente vê um enunciado grande, a gente já fica com medo da questão. Então, tenham calma ao ler o enunciado, que vocês conseguem resolver com tranquilidade essa questão também. Certo. Eu nem li ela direito, na verdade não deu tempo, mas. Não, mas assim, não. Você olha se um enunciado gigantesco, aí já acha que é muito difícil. Eu já ia deixar por último, que eu pensei que era mais difícil, que o maior. Mas, pois é, Não, mas são tranquilas. vai dar certo. Mas Vai só uma sim. última dúvida, professor, só pra confirmar mesmo. Ordem da árvore a gente pega piso, né? Isso. Certo. Eu tinha conversado com o Lana, É ele. porque se você pegar, se na ordem, se você botar teto, o que é que vai acontecer? A minha página do banco de dados tem um tamanho fixo. 8K, por exemplo, do SQL Server. Aham. E aí, se você pegar o teto lá da ordem, você aumentou para o próximo inteiro. E pode ser que não tenha byte suficiente para armazenar aquela quantidade de ponteiros ou chave de busca. Então, você pega o piso, porque você Beleza. vai ter. Pode ser até que você perca alguns bytes, mas você vai ter a garantia que vai colocar aquela quantidade de ponteiros em cada nó. Certo. Mas aí, quarto eu trago mais dúvida, que eu ainda não vi direito a 3. Tentar ver a 2 e a 1 aqui. Tá bom, tranquilo.
Mais alguma dúvida ou a gente tira o resto das dúvidas na quarta? Acho que na quarta dá certo. Pra mim, era só isso aí. Né? Pois beleza. Hoje tentem fazer, aí quarta-feira a gente conversa de novo. Tá bom? Beleza. Grande abraço para todos. Boa semana, pessoal. Boa semana. Valeu. Boa noite e boa semana. Até quarta.